Então, hoje eu queria falar um pouco sobre uma conversa adulta sobre pecado. Pecado é uma coisa bem boa de falar, né? Quem foi em show do mundo ontem já tem que começar pedindo perdão agora. Nem deveria estar aqui. O legal é que uma vez eu produzi um disco de uma menina e aí ela me convidou para fazer parte da banda para lançar o disco, né? E aí eu disse, cara, eu não conheço mais nenhum músico de fora, vou chamar todos os músicos da igreja. Chamei os músicos da igreja, eles gravaram e depois disse, quem que eu vou chamar para tocar? Vou chamar os músicos da igreja. Pensa o pepino que eu me arrumei. Ah, cara, eu fui pauta de reunião uns 3 meses na igreja, assim. Mas faz parte, né? Mickey da Xuxa não é, da Ana Maria Braga. A Cris pintou o cabelo de loiro, daí... Quer que eu fique bem no meio? Não vou conseguir ficar parado aqui. A Cris pintou o cabelo de loiro, agora estão me chamando de Louro José. Me arrumo. Eu tô bem, né, Marcelo? Tá louco. E a Celine podia ser quem? Lá do enredo da Ana Maria? A guriazinha que traz as comidas prontas. Ai, ai. Vamos treinar uma coisa aqui, vamos fazer um pimbolinho hoje. Vou falar uma palavra, queria que vocês respondessem, todo mundo junto ao mesmo tempo, o que vocês pensam sobre essa palavra, assim. Um bate-bola, bem rapidinho. Se eu falasse Jesus... Paz. Não, demorou demais. 1, 2, 3. Delay. Deu delay, vai. Se eu falasse amor... Jesus. Criatividade é muito. Criatividade vai estar pegando, assim, mas eu sei, né? Depois do show a gente fica meio lesado, assim. E se eu falasse pecado? Culpa. Então, e exemplos de pecado? Mentira. A gente tem um conceito de que pecado é coisas que a gente faz ou deixa de fazer, né? O nosso conceito de pecado é na categoria comportamental, né? No Velho Testamento, coisas de Moisés, leis, 10 mandamentos, né? Nós categorizamos o pecado assim, como comportamental, coisas morais. Só que no Novo Testamento as coisas mudam com Jesus. No Antigo Testamento a lei nos dava um norte, mas no Novo Testamento Jesus nos traz a real definição do que pode ser isso. Eu sempre fiquei encucado por que matar era pecado, se Deus no Antigo Testamento mandava matar. Eu disse, então não é o ato em si. Não estou falando pra gente sair matando, tá? Tá, ficou meio estranho, né? Dá vontade, né? Hã? Tem dias que sim. Mas o que então que seria pecado? Se Deus mandava matar, mas nos 10 mandamentos diz não mate, né? E isso sempre trouxe confusão na minha cabeça. Mas Jesus ele traz uma nova ótica, que o pecado não seria matar, mas se eu simplesmente odiasse, eu já estaria pecando. Então Jesus aprofunda um pouco mais a questão de pecar. O Antigo Testamento diz que pecado seria adultério. Jesus disse, não, adultério não é pecado, se cobiçar já é pecado. Diz, pai, então estamos ferrados, né? Porque quanta coisa às vezes a gente cobiça, né? Não tô falando só de atração entre homem e mulher, mas a gente cobiça coisas, né? A gente quer ter coisas, né? Pecado não é só o que a gente faz, mas o que existe na subjetividade. Pecado não é só comportamento, mas é a intenção. O apóstolo Paulo, ele vai um pouquinho mais fundo ainda na história, né? Não que ele seja maior do que Deus e Jesus, mas ele vai um pouquinho mais fundo.
Ele, o Paulo ele disse assim, o pecado vive dentro de mim. É algo que já faz parte da minha natureza. Ele dizia que era uma força que puxava ele para onde ele não queria ir. Ele dizia, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então ele definiu que era algo que dominava e estava dentro dele. Ele trouxe para nós que o pecado é uma transfiguração da nossa condição humana. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece? Alguém não conhece? Eu vou ler ela rapidinho. Agora eu tenho que achar que eu não coisei. Não quero avaliar o aplicativo da Bíblia. Lucas 15, 11. Eu ia ler o de Mateus. Nem tem lá, eu acho. Lucas 15, 11. Na viagem tinha que separar pra botar no telão. A parábola do filho. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida, têm fartura, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe. Quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu e abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? E ele respondeu: O seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Olha, todos estes anos eu tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Deu para entender ou li muito rápido? Então, na parábola do filho pródigo, ele pede a herança, né? O filho mais novo, ele pede a herança, e pedir a herança naquela época era uma ofensa. Na verdade, hoje também, né? Porque quando tu pede herança, tu tá desejando que quem te dá a herança esteja morto, né? Tu diz: eu quero essa herança, mas então para te ter herança, tu precisa que a pessoa morra para te herdar aquilo. Então, pensa que é um dos primeiros pontos já, né? O que tá por trás do ato que eu tô fazendo? Tipo, eu tô pedindo alguma coisa, mas o que tem de intencionalidade atrás disso que eu tô fazendo?
se a gente fosse trazer para o nosso contexto, ou se a gente fosse olhar Deus se relacionando com o homem, ele está dizendo assim, Deus, eu não quero viver contigo. Eu preferia que tu tivesse morto porque eu quero tomar a rédea das minhas coisas. Ele diz assim, minha casa, minhas regras, né? Então, se eu vivo na casa do meu pai, existem as regras do meu pai. Mas eu digo pro meu pai, pai, eu queria que tu morresse, eu quero minha herança, eu não quero as tuas regras. Eu quero viver por minha conta. E o pai disse, beleza, então vai viver por tua conta. Eu quero decidir o que eu quero fazer, e ele viveu dissolutamente. Quem vive assim acredita que o seu recurso nunca acaba. Quem vive... Vou viver. Não vou falar o que eu queria, mas enfim, é isso. Quando você sai da fonte da vida, você morre. É isso que Deus estava dizendo lá no Éden. Ele disse assim, o dia que a gente se separar, tu vai morrer. Porque tu não tem mais a fonte da vida. Eu sou a fonte da vida. E eu sempre gosto de frisar que Deus não estava castigando o homem quando ele falou isso. Deus estava só dizendo, eu sou a fonte da vida, da tua vida. Enquanto a gente ficar perto, tu vai viver. O dia que tu não quiser mais, tá tudo certo. Pode ir. Mas a consequência disso é o fim, é acabar. Quando eu tava teve essa série que a gente está fazendo, ela é baseada num pastor que a gente gosta muito, que é o Ed René. E quando eu estava escutando essa ministração dele, ele fala uma frase muito forte que ele diz assim, ó, ninguém sai da mesa do pai para a mesa do porco tão rápido. Assim, é uma jornada que a gente faz. E representativamente de descida, né? Não é do dia para a noite que a gente sai da mesa do pai e vai comer com o porco. Às vezes leva 10, às vezes leva 15, às vezes leva uma vida inteira, mas a gente chega lá embaixo. E eu digo assim, quer viver assim? Deus não tem problema contigo. De você querer viver dissolutamente, perder todas as coisas, viver do jeito que você quiser. Não é essa a questão. A questão é que Deus não nos fez para viver assim. Ele diz assim, ele fala que multiplicai-vos e encher a terra. Eu gosto muito dessa parte. Aproveitem as coisas boas que tem na terra. O Cláudio Duarte fala, né? Imagina a tristeza do Adão sozinho dando nome pros bichos, né? Esse aqui vai ser o leãozinho, que ele tem a leoa. Esse aqui é o tatu, ele tem a tatu. Eu tô aqui. Não tenho nada para me incomodar. Deus falou, eu já vou resolver para ti. Eu sempre digo, eu sou há 21 anos casado, né? Minha esposa me ajuda a resolver os problemas que eu não tinha antes de conhecer ela, né? Hoje é domingo, né? Eu queria ter passado um dia bem, mas enfim. Dá pra cortar essa parte ali da... Qual? Da filmagem? Ai, ai. O que é pecado? Isso ajuda a nós a entender o que é pecado. Pecado não é uma lista de posso e não posso. Pecado não é isso. No Antigo Testamento existia a lei, né? Moisés, ele trouxe uma lista, eram 613 leis. E muita gente acha que a lista de leis era imutável, né? Ela não mudava, mas Deus mudava o tempo todo, né? A gente vai falar sobre isso também. Muita gente se prende nisso de que as leis de Moisés não mudavam para não mudar nada hoje em dia, mas na verdade é mentira.
As leis mudavam e se adaptavam conforme o povo precisava. Porque Deus disse assim, tu não tem como saber se é o que que eu quero, o que que eu não quero se eu não te der uma lista, certo? Então Deus disse assim, mais ou menos é isso aqui, 613, toma. E Deus nem queria dar a lista. Foi o povo que pediu. Então, sempre Deus foi se movendo por causa do povo, e não é o povo se movendo por causa de Deus. Deus, ele queria uma troca, mas Deus sempre foi fazendo as coisas porque o povo ia se movendo de certa forma, ia para cá, ia para lá, e Deus ia dizendo, o povo, ele ia e ajeitava e puxava e amava de novo e amava mais um pouco. Então, como é que eu posso saber o que que eu preciso ou o que eu não preciso fazer? A nossa referência de pecar precisa ser: eu humanizo ou desumanizo? A gente precisa acabar nesse lugar agora. Por que que eu preciso prestar atenção se eu estou humanizando a outra pessoa ou me humanizando ou desumanizando? O que o filho pródigo fez, ele se desumanizou quando ele resolveu sair de casa, porque ele foi viver como ele queria e Deus disse para ele que não tem problema nenhum, ele pode fazer isso. O que Deus não queria é que ele virasse uma pessoa desumanizada, que precisasse desejar o que o porco estava comendo, porque ele não tinha o que comer, e a Bíblia ainda fala que nem aquilo ele podia comer, porque não davam para ele. Pensa, o certo dono do porco disse, cara, se eu te der, o porco vai ficar sem. Então, para mim, tu vale menos que o porco. Cara, isso é ser desumanizado. Eu estou desumanizado. A gente precisa de uma condição humana para viver. Quando eu me relaciono com alguém, eu preciso me relacionar olhando para a pessoa como um outro humano. É o Jung que fala, né? Quando eu tocar em outra alma humana, eu preciso ser só um outro humano. Por que que eu preciso olhar para a pessoa como humana? Porque Deus nos fez imagem e semelhança. Como que eu olho para alguém que eu digo que é semelhante a Deus e eu estou desumanizando? Como eu olho para Deus na minha frente e desumanizo Deus? Como? Não posso, não tem como. Na minha cabeça não tem mais como. Antigamente, quando existiam os templos, no templo existia um totem da divindade daquele templo. E o totem era a representatividade de uma santidade. Agora imagina o mundo como um grande templo e nós somos o totem que representa Deus. Porque ele disse, você não vai conseguir me encontrar. Você não vai conseguir me achar. Você tenta me procurar e você não me encontra. Mas quando você encontra o seu irmão, a gente se encontra os três. Então você só me encontra quando você encontra o outro. E o outro sou eu. E o outro é o meu totem. E o outro é o que me representa. Então como eu desumanizo alguém que representa Deus? Não tem como. Pelo menos em sã consciência não tem como, né? Eu não posso me negligenciar, eu não posso me desconfigurar, porque tudo isso é pecado contra mim mesmo. Eu não posso desconfigurar você, porque você é totem de Deus. Eu preciso tocar em você como quem toca no divino. Preciso me relacionar com você como se eu estivesse me relacionando com Deus. E com Deus a gente tem medo, né? E aí tu vai dizer, então eu vou me relacionar com base de medo? Tá errado também. Porque Deus não quer que a gente se relacione por medo. Deus quer só relacionamento. Eu não posso me auto-beneficiar de você. Se eu faço de você algo menor que semelhança de Deus, é pecado. Quais são as marcas do pecado? O pecado não nos traz culpa apenas. Ele não é uma mancha que a gente precisa limpar.
Pecado é uma ferida que precisa ser restaurada. Quando a gente encosta em outra pessoa e desumaniza, a gente cria uma ferida. E essa ferida precisa ser curada. E às vezes ela leva muito tempo. Às vezes leva muitos anos. Cara, com 21 anos de casado, a gente já se machucou de infinitas maneiras. E que a gente vem restaurando até hoje, né? Tem gatilhos tem coisas que eu faço que dão gatilho na Cris, tem coisas que ela faz que dá gatilho em mim. Isso é tudo ferida, ferida que ainda está aberta e que precisa ser curada, né? E como eu curo algo na Cris? Evitando de fazer as mesmas coisas. Não estou dando uma lista de regras e de coisas para fazer, mas eu quero ser participante na cura, porque eu amo, porque eu acho que vale esse esforço meu. Então eu tento não praticar as mesmas coisas, eu tento não gerar gatilhos e eu tento tolerar. Quando a gente já aconselhou muitos casais, eu e a Cris a gente dava casados para sempre. E pasmem, na última turma de casados para sempre que a gente deu, a gente estava se separando. São os paradoxos, né, da vida. Mas, o que eu ia falar mesmo? Eu tô com TDAH, tô com Tourette. A gente já aconselhou muitos casais e no começo a gente era muito imaturo, então a gente, né, aconselha com base naquilo que a gente sabe, que às vezes era pouco, mas às vezes o pouco que tu sabe, para quem não sabe nada, às vezes ajuda um pouco, né? Uma vez teve um casal lá em casa, bem novinho, assim, devia ter uns 17 anos, acho. Não de casado, né? 17 de idade mesmo. E eles casaram e eles ficaram 4 horas lá em casa e eu e a Cris não conseguimos falar. E aí eles estavam há uma semana casados só. E eles se conheciam há uns 4 meses. Cara, sabe quando vai dando tudo certo para dar tudo errado? E eles falaram 4 horas e um acusava o outro e o outro acusava um e eu e a Cris só se olhando e tomando mate. Acho que tomamos umas 2 garrafas de mate aquele dia. Quando eles terminaram de conversar, ele falou assim, é isso. Daí eu disse, por que vocês casaram? Daí ele falou, não sei. Daí eu disse, acho que vocês deviam se separar. Daí eles falaram, acho que é. E se separaram. Hã? Juntos para sempre, casados para sempre. Cara, não existia humanização nenhuma. A Bíblia diz que existem um cordão de 3 dobras quando a gente casa. São 3, eu, a Cris e Deus. Só que quando não tem mais aliança, não tem mais compromisso, e o que é quebrar a aliança? É desumanizar o outro. Eu não vou viver desumanizado para ficar no casamento. Uma coisa que me libertou, assim, porque a minha mãe, ela foi casada com meu pai até os meus 4 anos. Depois eles se separaram. Minha mãe fez outra família, meu pai também, né? Aí eu congregava numa igreja e eles disseram, a gente quer ir lá falar com a tua mãe. E vocês não precisam ir nessa igreja. Não vou falar o nome. Apesar de que eu tenho muita vontade de falar o nome para que as pessoas não entrem nesses lugares demoníacos, porque só tem diabo nesses lugares. Deus nem entra. E aí que eu tô falando com raiva mesmo. Porque eles falaram, a gente vai lá para ganhar tua mãe, para Jesus. Eu disse, cara, que legal, né? Eles vão lá ganhar minha mãe. E eu fiquei 5 anos como um retardado dentro desse lugar, cara. Só afundei minha vida. E eles foram lá, chegaram lá, começaram a conversar com a minha mãe. E aí a minha mãe disse, a mãe bem empolgada, feliz, o meu padrasto feliz, porque a igreja estava lá e Deus estava chegando. E aí eles falaram, vocês são casados? E minha mãe disse, não, a gente não é casado, a gente é juntado. A senhora já foi casada? Ela disse, sim, fui casada com a mãe do Paulinho. Ah, desculpa, a gente não pode mais conversar com a senhora.
A senhora precisa separar do seu marido e voltar lá para o pai do Paulinho. Meu padrasto disse assim, essa igreja que pede para tu ir embora, eu não quero. Esse Deus que pede para te sair de casa com a nossa filha, eu não quero. E não tem Deus nesse lugar. Tem um bando de homem querendo governar a vida dos outros. Tem a teologia do domínio dominando todo mundo. E isso é pecado. É gente pecando em nome de Deus. Isso é um bando de desgraçado, que não tem graça. Desgraçado é o que não tem graça. Não é a graça de dar risada, é graça de salvação, é gente desgraçada. E me ensinaram que eu tinha que espancar minha filha. Já me perdoou, né? Não que eu espanquei, né, meu? Pelo amor de Deus. Ela tá todo... Meu tamagotchizinho. Disseram que eu tinha que pegar a vara da disciplina para afastar a malícia do coração da Celine. Hoje eu fico com essa cara que vocês estão me olhando. Como que eu fui retardado de aceitar um negócio desse? Como é que era a prática? Minha filha fez uma coisa errada e eu avisava a primeira vez. Fez outra, eu avisava a segunda. Na terceira não tinha mais conversa. Eu pegava ela, levava para o mesmo lugar sempre, que era o quarto. Tinha que sentar, tinha que dizer para ela, tu fez uma coisa errada e agora tu vai ser disciplinado. E eu tinha que dar uma varada por ano de idade que ela tinha. Nossa, mas tu é pior que eu, então. Sou pior do que tu. Fui, talvez ainda seja. Porque eu já sou ruim, né, de lidar. Mas eu não sou tão mal. Cara, mas tu pensa assim, é uma lavagem cerebral na nossa cabeça que tu faz achando que tá fazendo algo para Deus. E nos ensinavam a passar urodoide, que era uma pomada que tirava a marca da vara, para a escolinha não chamar a polícia e não nos repreender. Gente, isso é uma seita desgraçada. Ou seja, eles sabiam que estava errado. Eles sabiam que estava errado. E aí eu te pergunto, o que é pecado? Era o que a minha filha estava fazendo que levava ela à punição ou era o que eu estava fazendo? Eu estava desumanizando. Cara, a gente bate num cavalo com um relho. Não num filho, com uma vara, né? Ah, mas o relho é para assustar, né? Não é para surrar o cavalo. Tu vê, nem o cavalo não apanha, né? Não precisa apanhar. Obrigado, Rafa. Então, o que eu estava fazendo que desumanizava o outro? O que eu ainda faço que desumaniza o meu irmão, ou minha irmã, ou a pessoa que vive comigo? E sobre restauração, o que eu entendo sobre restauração? Quando acontece uma traição, por exemplo. A pessoa que traiu pode ser perdoada, precisa ser perdoada, vai ser perdoada. A outra pessoa está muito machucada. Como que equilibra essa balança? A pessoa que foi traída, Deus pede para ela exercer o perdão. Só que o perdão não é amnésia. Ela não esquece do dia para a noite. Ainda tem... Essa ferida pode ser que nunca feche. Mas se o outro contribuir, vai ajudar. Se ele não fazer mais, ou se ela não fazer mais, ou se não fazer coisas que gerem gatilho para lembrar daquilo, essas coisas, precisa contribuir. Deus está dizendo, perdoe e não cobre. Então a pessoa que foi traída, ela vai esquecer? Não, não vai esquecer, mas vai tentar não cobrar. E a pessoa que traiu vai tentar não fazer de novo e vai tentar não gerar gatilhos. A pessoa que traiu não pode cobrar daquela que foi traída para ela não cobrar ela de volta.
Ah, não, Deus disse que é para te me perdoar e não me cobrar mais. Não, ela não tem amnésia. Então eu vou ser autoritária, que diz, não, Cristo, me perdoa e eu não tenho mais que me cobrar. Fica no teu canto aí. Não, não é assim. O amor restaura, a paciência, o tempo. Vai levar tempo. Estou falando de um caso extremo, mas às vezes são coisas pequenas do dia a dia que a gente vai fazendo. Lembra que o caminho de sair da mesa do pai e ir até a mesa do porco é comprido. E às vezes a gente não percebe que está descendo a escada. E quando a gente vê, a gente está lá. Cara, uma pessoa drogada que está lá no fundo do poço, aos nossos olhos, ela está lá no fundo do poço. Está pedindo socorro. Só que ela tem moralmente na sociedade ela está lá no fundo do poço. Mas talvez ela tenha um relacionamento com Deus, só que ela não consegue sair desse lugar. Não acha força para sair desse lugar, não acha força moral, não consegue se humanizar para viver em sociedade e voltar a ser uma pessoa humana. Primeiro precisa ter consciência. Cara, eu estou nessa situação e eu quero sair dessa situação. E ver que Deus nem está pedindo para ela sair daquela situação. Porque se a gente for comparar com o filho pródigo, ele disse assim, vai, pode ir. Te dou tudo, te dou tua metade, te dou tua herança, vai e gasta como tu quiser. Deus não está dizendo, fica aqui, tu tem que ficar. Ele está dizendo, se tu ficar aqui, eu consigo cuidar de ti. Se tu ficar aqui, tem tudo para ti. Aqui tu tem a fonte da vida, mas ele não está dizendo para o cara que ele tem que ficar. É a gente que estabelece um compromisso moral das pessoas com a gente, das pessoas com a sociedade. E às vezes isso também é pecado. Porque se a gente for regular por régua moral, é a régua de quem que a gente precisa seguir? Porque Deus não tem régua moral. Mas Deus está dizendo, não se desumanize. Não desumanize o outro. Resumindo, não chegamos a lugar nenhum, né? É difícil, né? É difícil. Se fosse uma lista de regras, acho que era mais fácil. Porque daí tu ia saber, pá, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É que, cara, eu vou arrumar pepino, mas eu vou falar. Eu sempre digo, hoje a gente vive relacionamentos monogâmicos, né? E por que Davi não vivia? E Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. É porque a gente tem um compromisso moral. É porque tem uma moralidade que a gente segue. Mas tá errado um relacionamento poligâmico? Não sei, acho que para Deus não. A gente tem uma régua moral, né? E quantas vezes eu olho para Cris Bato, não devia fazer isso. Por que tu tá fazendo isso? Por que tu quer fazer isso? É a minha régua moral que tá falando. Mas e se Deus tá mandando? O Claudião sempre fala, se Deus mandar eu me atiro, depois eu vejo a altura que era, né? Então, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Então, da parte de Moisés, tábua de comportamentos morais são indicadores. Não são taxações, né? Eles são só indicadores do que a gente deveria fazer. As nossas conversas sobre pecado, elas precisam ser mais profundas e mais adultas. Eu vou falar, tô falando por mim, tá? E o pecado não é uma mera desobediência. Então, se a gente for falar sobre desumanizar, o que hoje eu classifico mais como pecado para mim? Que para mim torna óbvio, tá? Racismo, escravizar pessoas, homofobia, misoginia, classismo, xenofobia. Alguém sabe o que é xenofobia? Eu fui pesquisar ontem. Medo ou aversão a qualquer coisa que seja estrangeira.
Me senti intelectual agora. Classismo, fui tomar nota também, é movimento cultural, estético e intelectual inspirado nos padrões estéticos. Foi na Europa, né? Que aconteceu. Não, para não bater no microfone. É que eu comecei ontem. E qualquer tipo de preconceito também. Tudo isso diminui o ser humano que está na minha frente. As cruzadas, o Ali já deve ter estudado sobre isso ou não? Foi a maior matança em nome da igreja, né? Estão voltando, né? Então lembre-se, a maioria pode estar errada ou equivocada. A gente precisa pensar quando a gente se envolve com qualquer tipo de movimento, inclusive aqui. Porque sair da mesa do pai e ir para a mesa do porco é bem sutil. E se um dia eu tiver qualquer traço, ou a Cris, ou qualquer um que estiver aqui, a gente precisa se alertar. A gente precisa alertar o outro. Porque a gente não pode se desumanizar, nem desumanizar o nosso irmão. É muito sutil. Vai acontecendo, vai indo, é devagarinho, vai chegando. Às vezes eu já fui em lugares que eram escancarados, assim. Bom, quando eu saio tocar com os guris, às vezes é escancarado, assim, a gente vai numa igreja que é escancarada, assim, escancarada. Eu digo pra Cris assim, eu tenho até medo de estar aqui achando que as pessoas vão me confundir com as pessoas que estão aqui e acreditam no que está acontecendo aqui dentro. Só que também eu preciso ter humanidade com as pessoas que estão lá e acreditam desse jeito. Então, eu não estou dizendo que eu sou o rei da verdade, dono da verdade, mas a gente sempre conversa que aceitar o diferente é fácil, mas para mim o religioso é o pior. É o que eu faço mais força assim para aceitar, andar junto e tá. Então, às vezes a gente vai em lugares que o domínio é escancarado e às vezes a gente vai em lugares que o domínio é muito sutil. É muito sutil. E eu e a Cris, a gente foi dominado muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E aí, eu brinco que hoje o cara, para me dominar, para me enganar, ele tem que ser muito ligeiro, cara. Porque qualquer movimento eu tô muito ligado, assim. Opa! Já acende aquele negócio, é uma ferida. Na última igreja que eu congreguei, eu fui conseguir sentar com os pastores, acho que uns 2 anos, 3 depois, assim, para tomar café, para almoçar junto e tal, e de não guardar mais mágoa. Não guardo mágoa, mas também não concordo. Não concordo. Acho que as pessoas precisam ser livres. E quando tu não fala da liberdade, intrinsecamente tu tá aprisionando. E às vezes a tua fala é confusa, às vezes a minha é confusa, mas a gente precisa caminhar para isso, para libertar as pessoas, para deixar que as pessoas vão, que elas só passem aqui, que aqui não seja um ponto final. Sempre que eu aprisiono, eu estou pecando. Se Deus não aprisiona, por que eu vou fazer isso? É isso. Amém?